Você que está na sua casa pode tomar seu lugar aí, pode se assentar, né? Pode ser que tenha alguém de pé ainda. Abra a tua Bíblia comigo, Salmo 127, verso 1, sua Bíblia, seu notebook, seu tablet, seu celular, por onde você está acompanhando aí a leitura da palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Nós pedimos que o Senhor se comunique conosco de forma intensa e profunda. Que o fluir do Teu Espírito possa realmente colocar em ordem a edificação, Pai, da nossa casa. Em nome de Jesus, nós pedimos graça, sabedoria e entendimento para que possamos avançar naquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nós como casas, indivíduos, e em nós como casa, família. Pedimos em nome de Jesus que a Tua graça venha, que o Teu poder inunde, que o Senhor manifeste, que cada vida seja tocada aí nos lares, que famílias sejam restauradas, que vidas sejam edificadas, que o poder do Espírito transforme condições, transformem as dificuldades que cada um está vivendo, e que o Senhor possa liberar a Tua unção e o Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. Salmo 127, verso 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Em outra tradução, esse versículo é muito conhecido. Ele diz que o Senhor dá aos que Ele ama enquanto eles dormem. São traduções diferentes de um mesmo versículo. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa estrutura de casa. E hoje eu quero lidar com dois ambientes. Nós aqui no Cumprir, se você já é um membro desta igreja, você sabe que nós tratamos nossa casa espiritual com muito zelo. Nós falamos muito sobre família de fé, casa espiritual, e nós tratamos bastante esse ambiente. Eu não quero falar disso hoje. Hoje eu quero falar de casa em dois aspectos. Primeiro, no aspecto individual, como indivíduo. Depois, no aspecto como família, como casa, no sentido lar. É interessante que o salmista, ele percebe, e é muito interessante eu falar assim, o salmista, mas é legal de quem é esse salmo, quem escreveu esse salmo. O autor deste salmo é Salomão. Nada mais, nada menos que o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. Nada mais, nada menos de um homem que tem palavras de sabedoria incrível. E ele percebe, através da sua sabedoria, do seu relacionamento com Deus, e através de tudo aquilo que ele construiu no seu entendimento, ele fala: olha, se Deus não estiver construindo a casa, em vão trabalha aqueles que constroem. Agora, sabe o que eu acho interessante? Na verdade, ele não fala se o Senhor não estiver construindo, ele fala se o Senhor não for o construtor da casa. Ou em outras traduções, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe o que é interessante? É muito interessante que eu fico imaginando uma planta de uma casa. Aí alguém abre ali os alicerces e começa a construir. E é muito interessante que quando a gente vai construir uma casa, nós planejamos. Nós desenhamos um esboço na mão do que a gente tem ideia de uma planta. A gente leva aquilo para o engenheiro ou para o arquiteto para ele esboçar alguma coisa para nós. A gente quer hoje, né, com a tecnologia, a gente quer uma visualização 3D de como aquilo vai ficar, se vai se enquadrar naquilo que a gente está imaginando. A gente sonha, projeta. E aí normalmente nessa altura os alicerces estão sendo abertos
certo, mas a esposa já está pensando no piso, no móveis planejado que ela vai pôr, onde vai encaixar cada decoração que ela vai pôr naquela casa, e o casal planeja de uma forma muito intensa a construção de uma casa. Aí eu fico imaginando, se eu pegasse uma construção dessa e entregasse na mão do construtor, do engenheiro que vai acompanhar a obra junto com o construtor que vai executar a obra, e de repente eu chegasse no engenheiro e falasse assim, ó, tá aqui as plantas, tá aqui tudo que tem que fazer, chegasse no construtor, explicasse tudo e falasse assim, ó, só que eu preciso fazer uma viagem, e eu vou ficar 20 dias fora, mas ó, o que vocês precisarem de material de construção, pega ali, o que vocês precisarem de isso, daquilo, tal, e eu vou e viajo. 20 dias depois eu volto, chego lá na obra, vou lá ansioso para ver qual que é a situação daquela obra, para ver como está. Quando eu chego lá naquela obra, eu vejo as paredes já numa meia altura, e eu olho para o desenho daquela casa e eu falo assim, não, para tudo, não foi isso que eu planejei. Cadê as plantas? Não é isso que está nas plantas. Não é assim que eu idealizei. Cara, e muitas vezes isso acontece na nossa vida. Isso já aconteceu na sua vida. De você fazer planos, idealizar coisas, se projetar para um tipo de construção, para chegar em certos lugares, para alcançar certos lugares, para tocar certas coisas, mas ali na frente você olha para tudo que foi construído e fala, não é isso que eu tinha pensado, não era aqui que eu imaginava chegar, não era assim que eu queria que minha vida fosse, não era nesse lugar que eu queria que ela chegasse. E aí você olha para aquelas paredes já com 1 metro e pouco de altura, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Se eu derrubar tudo, eu tenho que começar do zero e gastar tudo de novo. Mas se eu continuar a construção desse jeito, não é o que eu queria. Não vai ficar da forma que eu idealizei. Eis aí o grande problema. O construtor pegou aquela casa e começou a edificar do jeito dele, da forma dele. E quantas vezes nós pegamos a nossa vida, querido, e nós começamos a edificar a nossa vida do nosso jeito, a nossa maneira, sem consultar quem desenhou, sem consultar aquele que idealizou a casa. E eu vou te falar, no caso de Deus, Ele não só idealizou a tua construção interna e a construção da tua família, mas Ele já desenhou, já esboçou, e todos os teus dias estão escritos no livro dele, e Ele conhece todos. O problema é que nós não nos sujeitamos a deixar Ele construir a nossa vida do jeito dele. Só que se não for Ele o construtor, é inútil trabalhar na construção. É por isso que tantas vezes a nossa vida anda em círculos. A tua vida tem andado em círculos, tem andado e ido para lugar nenhum. Quando você pensa que vai avançar, não avança. Quando você pensa que vai dar certo, não dá. Por quê? Porque até agora você desenhou, você esboçou, você sonhou, você pôs em prática, você trabalhou. Agora eu vou te falar o que Deus diz e o que Salomão enfatiza nesses versos. Ele diz, vai ser inútil levantar cedo e dormir tarde, vai ser inútil trabalhar com afinco, suar o dia todo, fazer toda a correria, porque no final, se não for o Senhor, o construtor, no final, se não for o Senhor edificando a tua vida, edificando a tua casa, edificando a tua família, se você não se sujeitar à vontade do construtor, pode ser que amanhã você olhe para a tua vida e você fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha história? O que eu estou fazendo da minha existência? Qual que é a razão disso e a razão para isso? Querido, o problema é que nós idealizamos a nossa vida de uma ótica totalmente egoísta. A idealização que temos da nossa vida normalmente orbita em volta dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades.
da nossa própria autossatisfação. Normalmente a idealização da nossa vida, ela orbita ao redor da nossa autossatisfação, do prazer que nós encontramos nas coisas que conquistamos, do lugar mais alto, do pódio, da conquista, do cargo mais alto no trabalho. Eu vou te falar, o dia que você chegar lá no lugar que você está tanto lutando para chegar, você vai ver que não valeu a pena, você vai ver que não era isso que Deus tinha para você, se não for Ele que estiver edificando isso, se é a força do teu braço, se é a força das tuas mãos, se Ele não é o construtor. Cara, reveja tudo. Se tiver que derrubar paredes, derruba paredes. Se tiver que abrir alicerces novos, abra alicerces novos. Só chama o construtor para o terreno, chama o construtor para casa, mostra a planta para ele e fala assim: Senhor, essa planta bate com a planta do que o Senhor tem desenhado para mim. Essa planta bate com a planta daquilo que o Senhor está querendo fazer na minha vida. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. A pior coisa que existe é você terminar uma vida e perceber que a vida foi inútil, que não houve propósito, que tudo que você fez na vida foi criar um ou dois ou três filhos e fazer mal para um ou beneficiar outro e ajudar alguém uma vez lá raramente. Cara, não é para isso que Deus chamou. Às vezes hoje você é jovem, amanhã você será velho. E para quem foram os seus dias? Para que valeu? Deus tem um desenho para você, cara, e existem coisas na vida que precisam ser feitas para valer a pena. Às vezes está faltando você se sujeitar ao construtor da edificação. Às vezes está faltando você se sujeitar ao Deus que quer governar a tua vida, que quer dirigir a tua história, que quer te dar sabedoria, que quer te dar discernimento para você viver nos lugares que Ele tem para você e tocar as coisas que Ele tem para tocar através da tua vida. Você sabe para que Ele já te chamou e você desistiu. Você sabe que Ele já te chamou e você desistiu. Volta. Derruba as paredes que você levantou com as suas próprias mãos, com a tua própria vontade. Quebra tudo e joga fora, mas começa no centro da vontade dEle. Você sabe que o que você está construindo está em desacordo com a vontade de Deus. Só que você já se sente envolvido demais para parar. Você já se sente consumido demais para desistir. Você já vê que gastou muito tempo da tua vida para chegar até neste lugar. E agora quando você para e olha e fala assim: meu Deus, o que eu faço para começar de novo? O que você faz para começar de novo, querido? Sujeite-se à sua construção, à edificação para Ele. Pare de construir do teu jeito. Às vezes no meio da tua caminhada você pisou em pessoas, magoou pessoas, feriu pessoas. Está na hora de recomeçar, está na hora de rever. Está na hora de você começar a se sujeitar ao construtor, ao mestre de obra, e começar tudo de novo. Feche seus olhos um minuto, sentado mesmo. Fale para Ele: Senhor, o que eu tenho construído que está em desacordo com a Tua vontade? O que eu tenho construído que não está alinhado com o Teu propósito? O que eu tenho lutado tanto para edificar que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu edifique? Pare e pense e coloque diante do Senhor. Reveja os seus conceitos, reveja aquilo que você já construiu. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui de volta.
O segundo tópico que Salomão aborda aqui é: se o Senhor não vigia a cidade, será inútil a sentinela que montar guarda. Deixa eu te explicar uma coisa. E eu quero que você analise aqui comigo uma coisa. Se o Senhor não guardar a sua casa, querido, em vão são os hospitais de campanha. Em vão são os números de leitos disponíveis. Toda essa correria que o governo está fazendo para tentar guardar as cidades será em vão se a tua casa não estiver escondida nele. Sabe o que ele quer fazer com a tua casa quando você sujeitar a sua vida, a sua construção para ele, a sua casa para a edificação dele? Sabe o que ele vai fazer com a sua casa? Ele vai te esconder debaixo das asas dele. Ele vai te esconder num lugar seguro debaixo dele. Você e a sua família estará escondido no Senhor, guardado no Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que nós venhamos a viver, você estará guardado nele. Você estará seguro nele. A sua família estará guardada nele. E não adianta você querer colocar todos os tipos de vigilância, se ele não guardar a tua casa, se ele não guardar a nossa cidade, se ele não guardar a nossa nação. Nada foge ao controle do nosso Rei Todo-Poderoso. É Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é nele que temos que confiar. Que essa palavra seja uma palavra de esperança e de confiança para o teu coração, para a edificação da tua vida. Que você mude o paradigma, que você mude a perspectiva de como você enxerga a vida. A vida não orbita ao redor do teu umbigo, não é ao redor do atendimento das tuas vontades. O importante não é a tua carreira. E eu não estou dizendo que você não tem que estudar e não tem que fazer uma carreira. Eu estou dizendo que ela é secundária diante da vontade de Deus para a tua vida, diante daquilo que Ele quer fazer na tua história. Ela é secundária. A faculdade que você está fazendo é secundária diante do quanto Deus quer te usar dentro daquela faculdade. O trabalho que você trabalha, ou o cargo que você ocupa dentro do seu trabalho é secundário diante da expressão do reino que você tem que trazer para aquele lugar. Se você vai chegar num cargo de gerência, que seja pela sua integridade, justiça e honestidade, manifestando o reino de Deus, e não porque você saiu pisando em pessoas, ou tentando fazer bonito e puxando o saco de pessoas para poder chegar nos lugares que você queria. Que seja com os princípios do reino, que seja com o Senhor edificando a casa, que seja com Ele sendo o construtor, que Ele seja o teu porto seguro, que Ele seja a tua segurança. Sabe o que é interessante? Quando Satanás chega na presença de Deus para poder falar a respeito de Jó, está lá no comecinho do livro de Jó isso, Jó 1, 2, lê lá. Deus elogia Jó para Satanás. Deus chama ele de reto, íntegro, justo. Satanás responde assim: é claro, você colocou uma cerca ao redor dele e protege tudo que é dele. Esse é o segredo dos que deixam o Senhor construir. Eles estão cercados e seguros nos braços daquele que os ama. Aos anjos do Senhor é dado ordem a respeito daqueles que o amam, para os livrarem. O Senhor está guardando a tua casa, o Senhor está guardando a nossa cidade, o Senhor está guardando a nossa nação, o Senhor é o dono de tudo aqui. E apesar de nós termos uma militância na internet querendo, e no meio político querendo que o Brasil vire um caos, porque isso já é nítido, e eu não vou me calar diante disso, isso já é nítido. Existe uma classe política querendo que tudo vire um caos, só para nas entrelinhas do caos eles terem posse do poder novamente. O Senhor continua guardando a nossa nação.
Essa nação pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Essa nação pertence ao Todo-Poderoso. Essa nação é celeiro de avivamento para as nações. Essa nação vai tocar as nações do mundo nos últimos dias, e nós estamos vivendo eles. Desperte-se, nação brasileira, levante-se, povo de Deus, manifeste as verdades do reino e deixe Deus conduzir a tua vida, edificar a tua casa, edificar a tua família. Mulher, se teu marido não é ainda o homem de Deus que você espera que ele se torne, só ore um pouco mais, tenha mais sabedoria, busque muito amor para suportar as fraquezas dele. Mulher, homem, se a tua esposa ainda não se tornou a mulher de Deus que você espera, jejue mais por ela, clame mais por ela, ame mais ela, se doe mais para ela. Porque Deus vai levantar através de você uma geração de filhos que vai mudar a história de muita gente. O restante do Salmo diz isso: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Versículo 3, versículo 4: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sabe o que Deus está falando? Quando você deixa Ele construir a tua vida, quando você deixa Ele ser a tua segurança, a sua descendência será poderosa nele, será como flechas na mão do arqueiro, e você vai poder ser envergado como um arco esticado, e você vai ser aquele que vai impulsionar seus filhos e seus filhos espirituais para tocar muita gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para finalizar, eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 21, versículo 12. Coloca no telão para nós, por favor. Mateus 21, 12. Olha que interessante isso aqui. Vem comigo. Jesus entrou no templo, lá em Jerusalém, nos seus dias, e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13: e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Eu quero te falar algo muito interessante aqui nesses dois versículos, versículo 12 e 13 de Mateus 21. Por que é algo muito interessante? A gente pensa, é muito interessante o versículo que Jesus usa para explicar o que ele estava fazendo. Jesus entra no templo e ele expulsa todo mundo que estava fazendo comércio ilegal no templo. Cambistas, você sabe bem o que é um cambista, compra mais barato, vende mais caro. Mas o que um cambista estava vendendo no templo, pastor? O que acontecia? Eu vou te explicar a lei para você entender o contexto. Vem comigo, ó. A lei dizia o seguinte: se um homem uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, todo israelita tinha que ir até o templo em Jerusalém. Quando ele fosse até o templo em Jerusalém, ele tinha que levar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias. E às vezes, por aqueles homens ser abastado, ele não conseguia levar. Imagina ele levando dízimo de animais, primícias de lavouras. Não era como no nosso tempo que tudo que a gente produz se reverte em dinheiro para nós. Naquele tempo, os homens levavam mesmo os animais, os feixes de cereal e tudo aquilo, eles levavam no templo. E é interessante que existe uma lei lá no Velho Testamento para os judeus que dizia o seguinte: se o homem morasse muito longe de Jerusalém, ele podia vender tudo aquilo, e chegando em Jerusalém, ele recomprava para apresentar ao Senhor. O que esses cambistas faziam em parceria com os sacerdotes? Os sacerdotes diziam para o povo que só o que fosse comprado dentro do templo é que teria validade para os sacrifícios, para as ofertas, para os dízimos, para as primícias.
Então eles vendiam dentro do templo superfaturado, cambistas, compravam mais barato e vendiam mais caro. E os que vendiam as pombas também tinha a mesma regra colocada pelo sacerdote, só podia comprar a pomba dentro do templo. E para que eram essas pombas ou rolinhas? Porque a pessoa mais pobre, de menos condição financeira, que não tinha, quando ela queria oferecer uma oferta ao Senhor, e ela não tinha um animal, uma ovelha, um gado, ela não tinha uma colheita, ela ia lá, comprava uma pombinha daquela e oferecia. Só que eles também vendiam as pombinhas superfaturadas. Até porque nem precisava se pagar a pombinha, a pessoa podia pegar na própria natureza e levar ela para o templo. Só que esses vendedores não permitiam, com uma parceria com os sacerdotes. Corrupção, né, gente? Corrupção. O edital dizia que só quem vendia dentro do templo, só quem tinha tal, que podia vender. É mais ou menos igual hoje, não mudou muito. Corrupção chama isso. Jesus chegou ali, desceu o pau em tudo e quebrou tudo. E ele quebrou por causa da corrupção. Jesus chegou batendo por causa da corrupção. Mas eu quero te trazer uma perspectiva espiritual. Ele tira todo mundo e ele fala assim, ó, vocês não leram que está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, só que vocês transformaram ela num covil de ladrões. Jesus chama todo mundo de ladrão na cara dura, os corruptos. E é interessante que se nós formos pensar, eu quero que você venha comigo e reflita isso profundamente. Se nós analisarmos todos os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, minuciosamente, preste atenção, e você que é mais curioso da Bíblia, vai nisso aí que eu vou te falar. Jesus nunca usou o templo a não ser para ensinar. A Bíblia não relata Jesus apresentando nenhum sacrifício. A Bíblia não relata Jesus entregando nenhum tipo de oferta dessas determinadas na lei. A Bíblia não mostra. Não mostra. Pode ser que ele tenha feito, mas a Bíblia não nos mostra. A não ser para ensinar o povo quando ele ia lá, é que ele estava lá nos templos. E é interessante que o ministério de Jesus nasce com João Batista, que era um cara que estava desabilitando o uso do templo. Como assim, pastor? Cara, preste atenção comigo. Se para ser perdoado de um pecado eu tinha que oferecer um sacrifício, nem que fosse de uma rolinha ou de uma pombinha, e aí vem João Batista ensinando que o arrependimento e o perdão de pecado vem através do batismo, e Jesus vai lá e se batiza com ele, e daí a Bíblia diz que os discípulos de Jesus também começaram a batizar as pessoas. Isso significa que tanto João Batista profeticamente, como Jesus já atuando como Messias, está apontando para algo muito interessante. Olha, o templo não serve mais para isso. O perdão não vem através de sacrifícios. O perdão vem através de mim, de arrependimento, de batismo e etc. Então qual que é a razão de Jesus chegar lá e pôr os cambistas para correr, se aquilo ali já não tinha mais utilidade? Se isso daqui a pouquinho Jesus morreria na cruz e ele consumaria todo o sacrifício e ficaria totalmente inútil para o ambiente espiritual aquele templo judaico. Por que Jesus faz isso aqui? Além de combater a corrupção, qual mais ideia Jesus estava dando com isso? Profeticamente, Jesus limpa o templo naturalmente, mas profeticamente ele diz que ele estava limpando a casa do Pai. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A casa do Pai não são os templos. Não em Jesus, não a partir de Jesus. A casa do Pai sou eu e você. A habitação dele somos nós. Então profeticamente Jesus estava dizendo, olha, não deixe a corrupção entrar no teu coração, não deixe você se corromper com o dinheiro fácil, com as coisas ilícitas, com as coisas erradas. Isso aqui é uma testificação de um texto bíblico que Jesus usa para afirmar que ele não queria que dentro da casa dele, que somos nós como indivíduos, que somos nós como família,
e que somos nós como família de fé. Ele não quer que a corrupção se instale. Ele não quer que as pessoas sejam corrompidas pelo pecado. Ele não quer que as pessoas sejam corrompidas pelo ganho desonesto. Ele não quer que as pessoas sejam corrompidas por aquilo que traz devassidão, por aquilo que mata o coração. Agora, como eu faço, pastor, para eu me ver livre de tudo isso, para minha casa andar em honestidade, andar em santidade? Se o Senhor não for o construtor, será inútil edificar. Eu quero te dar uma receita nessa noite: rendição, vulnerabilidade a Deus, entrega, renúncia, para que Ele possa começar a trabalhar na tua vida e na tua história de uma forma profunda e intensa. E quando você olhar o tanto que Ele já trabalhou e o tanto que Ele já edificou na sua vida, aquelas velhas paredes, aquelas velhas ruínas que você edificou já não farão sentido mais, porque o sentido da tua vida estará pautado em quem Cristo é na tua vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento comigo aí na sua casa. Eu queria convidar você a se colocar de pé comigo nesse momento aí na sua casa. E que nesse momento você fizesse a oração mais sincera da tua vida. E que nesse momento você fizesse a oração mais sincera que teu coração pode passar para o Senhor, colocando quantas vezes você entregou a construção na mão dele e quantas vezes você tirou. E quantas vezes você tirou e você viu a tua vida andar em círculos e voltar para o mesmo lugar? Quantas vezes você viu a tua vida andar em círculos e voltar para a mesma situação? Quantas vezes você viu a tua vida andar em círculos e voltar para o mesmo estágio? O Senhor nessa noite quer visitar a tua casa e a tua casa como ambiente. E quer mudar a história do teu lar, a história dos teus filhos, a história da tua esposa, a história do teu marido, a história de quem você é nele. Um dia você vai olhar para as ruínas, para as paredes velhas, e você vai olhar e vai falar: por que eu edificava assim? Não fazia sentido nenhum. Mas você vai ver paredes edificadas pelo Altíssimo, porque Ele está sendo o construtor. Então eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Nós vamos entoar uma canção ao Senhor aqui. E você aí na sua casa precisa entrar na presença dEle agora, de forma intensa, de forma verdadeira. Eu quero até te fazer um conselho. Se você tiver que sair de perto de alguém que está aí com você na tua sala, se você tiver que ir para um cantinho, se ajoelhar, para chorar um pouco, para se derramar na presença dEle, faça isso. Se você tiver que se prostrar na presença de Deus de alguma forma, faça isso agora. Se você precisa fazer a tua oração silenciosa, mesmo que seja em lágrimas, se prostre no chão, se dobre aí no tapete da sua sala, ou no tapete do seu quarto, ou levante-se aí desta mesa e se lance ao chão, clame, chore, busque, mas não deixe de se render ao Senhor agora, porque Ele quer visitar a sua vida de forma intensa e profunda nessa noite, para que Ele possa ser o construtor, Ele possa ser aquele que faz tudo do jeito dEle. Ele conhece a tua vida melhor do que ninguém, querido. E se você ainda não rendeu a sua vida para Ele, às vezes você nunca fez uma oração falando: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e me rendo para que o Senhor seja o construtor da minha vida. Eu queria te convidar a fazer essa oração comigo agora. Feche os seus olhos aí e repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, para que o Senhor seja o construtor da minha vida. Eu não quero mais trabalhar de forma inútil, mas eu quero trabalhar alinhado com a Tua vontade, cooperando com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu te peço que nesse momento, que o Senhor me receba como filho, e o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida, para que eu possa ser seu para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você tomou essa decisão de fazer essa oração hoje,
e você nunca veio na igreja, você já veio, mas nunca tinha feito essa oração, eu vou pedir que você entre em contato pelo mesmo telefone que foi passado para os garis. O Fer vai colocar aí na tela para você. Mande lá. Hoje eu recebi o Senhor e o que eu faço agora? Nós vamos te orientar. Amém? Nós vamos te orientar. Que o Senhor abençoe muito a vida e a família de cada um de vocês. Que o Senhor prospere muito a vida e a família de cada um de vocês. E que a graça do Senhor inunde a vida e o coração de cada um. Em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui agora a Alaine. A Alaine é líder da intercessão desta igreja, da batalha espiritual. Se tem uma pessoa que entende desse ambiente de oração, é ela. E ela vai conduzir um pequeno período de intercessão. É isso aí, pessoal, eu de volta aqui. Nós estamos fazendo de uma maneira ainda mais intensa na nossa CDO, oração, adoração, intercessão, por esse momento que nós estamos vivendo. Porque lá temos todo o tempo para isso, não é mesmo? Mas eu acho que é um desperdício nós estarmos aqui reunidos como igreja e não juntarmos nesse propósito de orar e clamar. Não nos ajuntarmos com essa força que tem a igreja para nós orarmos e clamarmos. Eu gostaria de fazer uma oração baseada em Salmo 128, versículo 1, do 1 ao 4. Salmo 128, do 1 ao 4, que diz: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu gostaria de orar por prosperidade embasada no temor do Senhor. Prosperidade, quando nós falamos de prosperidade, não é apenas financeira. Prosperidade é, como o próprio versículo que lemos fala sobre isso, e diz sobre uma mulher no lugar certo, então a sua casa será próspera. Um filho no lugar certo, sua casa será próspera. Sobre as suas finanças, sobre tudo. Amém? E uma das coisas que tem me preocupado bastante, eu tenho comentado com as intercessoras, tenho comentado com o pessoal da CDO, com as pessoas que estão próximas de mim, que algo que me preocupa muito é nós sairmos desse tempo de adversidade, esse tempo de dificuldade, onde Deus fez parar tudo e sairmos da mesma maneira que entramos nele. Isso me preocupa bastante, porque eu entendo que se passarmos por uma prova e não sermos aprovados nela, teremos que fazer isso de novo. Sim, eu entendo que muitas coisas do que estão acontecendo fala dos sinais dos últimos dias, mas mesmo assim, eu de verdade acredito que Deus não gostaria que nós, os filhos, estivéssemos vivendo isso. E eu acho que é uma oportunidade muito boa, por isso meu coração se alegra de nós analisarmos, de nós nos autoanalisarmos, pensarmos naquilo que temos de valor e muitas coisas nesse sentido, né? Eu creio que tempo nós estamos tendo bastante, nós que não tínhamos muito, né? Para orarmos, buscarmos a palavra e que de verdade o temor do Senhor venha encher os nossos corações, porque eu creio que isso nos livrará de toda a adversidade que ainda tem por vir, nos guardará, nos fará permanecer seguros no Senhor de tudo que ainda tem por vir, amém? Então levante suas mãos para o alto, feche os seus olhos e peça ao Senhor, ore comigo, concorde com essa oração, clame ao Senhor nesse sentido de temor do Senhor. Ó Deus, nós lemos aqui na Tua Palavra que aquele que teme o Senhor, ó Deus, e que anda nos seus caminhos, ó Deus, é feliz e é próspero. Sua esposa é alcançada, seus filhos são alcançados, seu esposo é alcançado, suas finanças são alcançadas, Deus, tudo é alcançado pelo temor do Senhor. Provérbios 9:10 também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Ó Deus, nós clamamos pelo temor do Senhor nos nossos corações. Não nos permita sair desse tempo de adversidade sem crescermos no temor, sem crescermos no real entendimento que o Senhor é. Deus, sem realmente estarmos fortalecidos, sem realmente recebermos a porção de fé que o Seu reino quer que tenhamos, Pai. Deus, eu oro para que a igreja do Senhor saia mais madura desse tempo. Eu oro, Senhor, para que nós possamos sair mais perseverantes. Eu oro,
oro para que possamos sair mais confiantes, ó Deus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o temor que procede do seu coração, do Senhor, para que o temor que procede do seu trono vá invadindo casas agora, lares, onde há homens e mulheres com as suas mãos erguidas, com seus corações rendidos, clamando e se unindo comigo nessa oração. Que o teu Espírito libere o temor, que o teu Espírito libere o temor. Deus, que haja uma abertura nos olhos do nosso coração, para que possamos entender a realidade que o Senhor é. Deus, que nós possamos não ficar com a parte que gostamos do Senhor, que nós possamos não apenas construir um Deus que achamos que é o nosso Deus, que nós possamos ir à tua palavra e descobrir quem o Senhor é. Deus, não nos permita, porque por muito tempo fizemos isso e às vezes fazemos até hoje. Construímos, ó Deus, um Deus que nos é agradável, um Deus que achamos que é legal para nós, um Deus que nós concordamos. Mas, Pai, o Senhor não é assim. Ó Deus, o Senhor é o Deus que tem todas as suas características e tudo que o Senhor está na sua palavra, concordamos nós ou não. Ó Deus, e que o temor do Senhor nos conduza a esse lugar de real revelação, de real entendimento a respeito do Senhor. Ó Deus, nos faz um povo que vive no temor. Faz famílias, essas famílias que estão orando agora, faz com que elas sejam construídas. Faz com que elas sejam edificadas no temor do Senhor. Porque quando tudo isso passar, nós queremos receber do Senhor é isso aí, é dessa forma. Nós queremos ser aprovados pelos céus. Senhor, mais do que aprovações humanas, nós queremos ser aprovados pelos céus. Nós queremos receber do Teu Espírito, é isso aí, é dessa forma, é desse jeito. Ó Deus, nos ajuda nisso, Senhor. Eu oro por isso nesse momento, Pai. Em nome de Jesus.